Na direção do Espírito Santo, na ordem dos homens, rude, né? O Senhor tem feito maravilhas no lugar que é chamado casa de oração. E hoje nós estamos aqui reunidos para prestar culto ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 3. Eu só vou ler três versículos. 2 versículos. 3. Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e apartai-vos do mal. Eu gostaria de só frisar só um pedacinho, não seja sábio aos seus próprios olhos, porque às vezes nós nos colocamos numa posição de sabedoria completa. Eu sei tudo, não preciso aprender nada, eu posso fazer tudo, mas se não for o Senhor nos capacitando através do seu Espírito, todo o nosso conhecimento é em vão diante das promessas que Deus tem para nós. Nós vamos aqui adorá-lo, vamos bendizê-lo, né? Porque Ele é digno de toda a adoração, de todo louvor. Às vezes nós nos deixamos se envangloriar, às vezes porque alguém fala assim: ele prega bem, ele dirige bem, ele canta bem. E deixamos de adorar o Deus que deixa e permite que nós façamos isso somente para Ele. Porque essa noite vai ser uma noite de adoração. Uma noite que o Senhor separou para nós o adorarmos em espírito e em verdade. Chega livre para adorar o Senhor, da forma que você acha que é bom, da forma que você acha que o Senhor se agrada. Porque a gente não tem que agradar o homem, tem que agradar o Deus que nós servimos. Porque Ele é digno de toda adoração. E nós estamos aqui para realmente buscar a sua face. Fazer com que o nome dEle seja engrandecido na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa verdadeiramente tomar o primeiro lugar neste culto. Que tudo que vai acontecer aqui não seja para que nós, homens, se vangloriemos, mas sim que o Senhor seja exaltado, para que Ele seja glorificado, para que o nome dEle venha a aparecer na vida de cada um de nós, que somos escolhidos por Ele para adorá-lo. Olha que privilégio, Ele nos escolhe para podermos adorá-lo, porque Ele é o Deus que faz essas coisas. Eu estava conversando antes de começar o culto com o Franklin, e o Frank falou assim: Deus está no barco. Eu falei assim: então o mar está revolto. Porque quando o Senhor Jesus está no nosso barco, o mar fica revolto. Porque só quando Ele sai do barco que Ele acalma o mar. E a gente fala: Senhor, fica no barco, fica no barco, fica no barco. A gente ora errado. Senhor, vai lá, vai para fora do barco e acalma o mar. Porque o Senhor dentro do barco, o inimigo quer derrubar, quer nos deixar ao naufrágio. Mas quando o Senhor, Ele sai do barco e Ele acalma o barco chega até o seu porto seguro, que é a palavra do Senhor em nossas vidas. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, diante, Senhor Deus, da Tua presença, da Tua palavra, Senhor Deus, que essa noite, Senhor Deus, seja uma noite de adoração, uma noite, Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor Deus, aos corações de cada um de nós. Pai, nos usa como um instrumento, Senhor Deus, de Te adorar, de adoração. O instrumento, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, agradar, Senhor Deus, e chegar como cheiro suave às Tuas narinas. Pai, não permita, Senhor Deus, que nada atrapalhe, Senhor Deus,
o seu agir neste lugar. Nada, Senhor Deus, possa sair do controle que está sobre ti, Senhor Deus. Toma a direção deste culto, toma os louvores, toma cada oportunidade que vai ser, Pai amado, distribuída nesta noite, Senhor. Toma cada departamento, toma, Senhor Deus, cada membro, cada ministério desta casa, Senhor Deus. Toma as nossas vidas, Senhor Deus. Toma o pregador, Senhor Deus, que vai estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Que ele possa verdadeiramente diminuir, o Senhor crescer através da vida dele, Senhor. Toma, Senhor Deus, a direção das nossas vidas e receba a nossa adoração, o nosso louvor e as nossas palmas para a glória do Seu nome. A igreja pode se assentar, graça e paz. Nós precisamos estarmos revestidos com a armadura de Deus. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Igreja! É isso aí, meus amados. Estamos preparados para essa guerra aí. Nosso general de guerra está à frente e nós não vamos perder uma batalha. Amém? Amados, nós vamos aqui apresentar os nossos visitantes de hoje. Nós temos aqui o pastor Alexandre, da Advec. Pode se colocar de pé, pastor, por favor? Amém? O nosso irmão Altamir, também da Advec também, mas já é um irmão nosso também que compartilha sempre aí uns compromissos conosco também. E o nosso irmão Mário também, amém? Irmão Mário. E o Matias, eu quero que o Matias se coloque de pé. Matias, marido da Thalita, amém? Genro da pastora Suzy. Então vamos falar aqui, vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. E sempre traga alguém, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amados, a gente sabe que, por exemplo, os nossos compromissos, eles são diários. E o que acontece? Se eu pago hoje um compromisso, que eu sei que eu não posso ficar sem ele, por exemplo, bem que a nossa energia poderia ser gratuita, né? Seria legal, né? A gente usaria, usufruiria, ou seria usufruir, mas não poderia pagar. Mas não, a gente, se não pagar, a gente não tem como usar. E o detalhe é o seguinte, por exemplo, você pode até pagar esse compromisso em dia, mas no outro dia você já está devendo uma fração, porque você pode até não usar os 30 dias ou o decorrer do mês, mas aquele dia que você usou, você tem um compromisso a pagar. E isso assim é em todas as situações nossas. Aquele que mora de aluguel, tem pessoas que ela se adapta melhor na questão de aluguel do que ter uma casa própria, mas isso é uma questão particular. Mas, por exemplo, quando você paga o seu aluguel, no outro dia, você já está devendo uma fração daquele aluguel que você está assumindo. Isso se chama o quê? Se chama responsabilidade. E para com o nosso Deus, nós temos uma orientação dele para nós. Ou seja, de como que nós devemos proceder, para como nós devemos sermos abençoados através daquele ensinamento que ele está dando para cada um de nós. Vamos colocar aqui Provérbios capítulo 24, versículo 12. Nós iremos ler na tradução na linguagem de hoje. Olha, vamos lá. Você pode dizer que o problema não é seu. Olha só, hein, que a Bíblia fala, hein? Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Meu Deus, misericórdia. Então, sabe o que cabe a nós? É aquilo que nós temos falado continuamente, sermos o quê? Obediente, somente obediente. Meus irmãos, não se preocupe com aquilo que de repente, olha, mas está tudo bem, minhas finanças estão tudo tranquilo, de repente acontece uma coisa que foge do teu controle. Eu vou continuar falando para você, não fique preocupado, porque se você estiver sendo obediente a Deus, você vai superar qualquer problema que possa surgir. Eu posso ouvir um amém? Porque é assim que Deus faz. Então, Ele nos dá uma ordem, Ele promete e Ele cumpre. Então, eu quero estar orando pela vida da igreja. Nesse momento, nós estamos aqui no momento de dízimos e oferta, que faz parte da liturgia, faz parte do culto ao Senhor, é parte de adoração. Aquele que, de repente, não tem espécie, quiser fazer através da leitura do QR Code, é uma coisa hoje, né, que está querendo se acabar com a moeda mesmo e vão se acabar com isso mesmo.
Então a gente está partindo para esse princípio aí. Então o que importa é que nós venhamos sermos fiéis a Deus, amém? Mesmo assentados, vamos estar orando a Deus. Ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que já aconteceu até este momento. Já queremos, Pai, antecipadamente te agradecer, Senhor, pela palavra que será ministrada, Pai. E nesse momento, Senhor, litúrgico, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por todos os dizimistas e ofertantes dessa casa, Senhor. Os visitantes também, que muitas vezes, Pai, entram aqui, Pai, oferta de coração, Pai, entrega ao Senhor que é do Senhor. E, Pai, assim, Pai, nós iremos continuar, Pai, prosseguindo, Pai. Dessa forma, Senhor, nós estaremos totalmente também, Pai, incluindo esse revestimento da Tua armadura sobre nossas vidas. Então, Pai, nós estamos muito gratos por tudo, Senhor. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Eu quero convidar nesse momento aqui o pastor Alexandre. Amém. Seja bem-vindo à nossa casa, pastor. Amém. Vamos orar pela sua vida. Nossa igreja quer agradecer pela sua palavra maravilhosa que Deus colocou no seu coração na noite de hoje. E vamos pedir a Deus, igreja, para que a mensagem do abençoado de Deus venha direto ao nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido, amado, maravilhoso, bendito seja o Teu nome, meu Pai. Nós entramos na Tua presença para te agradecer pela vida do pastor Alexandre. Que ele seja a bênção, um vaso, meu Pai, que derrame todas as maravilhas do Senhor sobre nossas vidas, meu Pai. Que nós possamos sair daqui regozijados, cheios da Tua palavra, com muita esperança no coração, com o espírito transbordando do Teu amor. Que a palavra de hoje, meu Pai, ela entre nas nossas vidas, da mesma forma que o Senhor preparou no coração do Teu filho, do Teu servo, que nós também venhamos receber e aproveitar desse maravilhoso banquete que o Senhor preparou para a noite de hoje. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Derrame o seu óleo sobre a vida do Teu servo. Em nome de Jesus, amém. Seja abençoado, meu pastor. Podemos assentar. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, pastor Almir, por esse convite maravilhoso. Eu sou pastor Alexandre, pastor auxiliar ali da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Alberto Teixeira da Cunha. Nosso pastor é o pastor Rafael. Sou casado, minha esposa se chama Shirlene, eu tenho três filhas, Stephanie, Júlia e Alexia. Se tivesse aqui, estava correndo a igreja inteira. Não, estaria na salinha, que ela gosta da salinha. E eu estou muito feliz de estar aqui, compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. Confesso que fiquei com medo até de vir, porque eu fiz uma cirurgia hoje é terça. Então, está fazendo 7 dias hoje, e eu consegui me levantar, eu já consegui me levantar no mesmo dia, tomei bronca e tudo, mas ontem que eu consegui melhorar um pouco para poder ficar de pé, mas estamos aqui, agradecidos a Deus por essa oportunidade, de podermos compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É um culto dos homens, mas não é só homem, quando falamos homens, falamos da família, né? E eu louvo a Deus, porque aqui é uma igreja que entende que precisamos andar em unidade. E vamos falar sobre isso daqui a pouco. Cadê o tangedor que vai me apoiar aqui? Qualquer coisa eu consigo uma cadeira para o senhor ficar do meu lado.
né? A Bíblia fala que vocês cantaram aqui, eu já saí daqui, já estava sendo visitado por Deus ali em cada louvor, cada gesto, cada dança, cada olhar de vocês. E pensando na mensagem de hoje, o tema, né, no limite da fé, nós conseguimos compreender algumas pequenas coisas, porque no limite da fé eu consigo, como foi cantado aqui, né, pelos homens, eu consigo vencer, eu consigo romper, eu vou guerrear, eu fui atacado, mas eu vou combater também. Eu consigo visualizar porque o apóstolo Paulo, quando ele entrava nas cidades que não aceitavam a palavra pregada, ele sacudia a poeira do corpo e continuava a pregar. E eu consigo entender, no limite da fé, porque o apóstolo Paulo, em alguns momentos, uma das cidades que entrou, foi apedrejado, se fingiu de morto, depois se levantou e continuou a pregar em outra cidade. E aí eu, olhando para mim, olhando para as minhas limitações, muitas das vezes, quando eu era ofendido, quando eu era magoado, eu me acuava e queria parar, abandonar a minha caminhada. E aí, olhando para isso, eu consigo compreender que em meio a dores, em meio a pedradas, em meio a calúnias, em meio a fofoca, eu não posso parar a minha caminhada. Eu preciso me levantar, eu preciso continuar, porque tem uma grande obra. Quem me chamou não foi eu mesmo, quem me chamou não foi o vizinho, quem me chamou foi o Espírito Santo de Deus. Talvez eu pregue devagarzinho, irmãos, para não sentir dor. E aí eu entendo também no limite da fé, porque em Ezequiel 37, Deus fala para Ezequiel: você crê que esses ossos podem reviver? E aí ele fala: Senhor, tu sabes. Ele fala: então profetiza. O que depender de mim eu vou fazer, mas eu preciso saber se você crê. E aí eu consigo entender porque Jeremias, um dos poucos profetas que profetizavam a verdade, mesmo sendo jogado num poço cheio de lama, quando tiraram ele do poço, ele continuou a pregar a palavra de Deus. E aí eu entendo que não importa onde eu esteja, o importa é eu estar fazendo o melhor para Deus. Porque fazendo o melhor para Deus, eu posso passar por momentos difíceis, como passou José, momentos de poço e sem água, momentos de ser vendido, momento de ser caluniado, momento de ser humilhado num cárcere, momento de ser esquecido no cárcere, momento de ser instrumento de Deus e depois descartado. Mas se eu entender que tudo isso é um processo para que Deus mude a minha história, Deus tem um governo para a minha vida, Deus tem um governo para a sua vida. Quem crê nessa palavra? Então abra com fé a palavra de Deus em Gênesis capítulo 39. Deus está nesse lugar. Perdão, Gênesis capítulo 49. Esse barulho é gostoso, né, do desfolhar da Bíblia. No capítulo 49 de Gênesis,
Vamos ler do versículo 1 até o versículo... Vamos lá, vamos avançar. Capítulo 39, verso 1. Vamos ler todos juntos? 49. Vamos lá? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos eis o que há de acontecer nos derradeiros dias. E ajuntai-vos e ouvi, ó filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rubens, tu és o meu primogênito, a minha força, meu vigor, meu princípio, meu vigor, e o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Inconstante como água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, e então o contaminarás. Subiste à minha cama. Somente até aí. Talvez você vá ouvir uma pregação. Talvez você nunca tenha ouvido falar alguém pregar sobre Rubem. Mas eu vou pregar hoje não só Jacó. Muitas vezes a gente ouve falar de Moisés, de Davi, de Abraão, ou do próprio Jacó, mas eu queria falar sobre Rubens. O texto que vocês acabaram de ler fala a respeito de Jacó abençoando os seus filhos antes de morrer. Nesse contexto, Jacó já havia ido para o Egito, José já havia sido governador, Jacó já havia ido para o Egito. Os irmãos de José já estavam todos em Goshen, instalados, crescendo, vivendo. E agora Jacó, depois de ver o filho da mulher amada, o filho de ver José, ele fala: agora eu posso morrer, agora eu estou completo, agora eu tive o meu filho de volta, agora eu posso ir para descansar com os meus pais. E antes dele morrer, ele vai liberar, porque você vai ver ali as bênçãos de Jacó. Ele vai liberar as bênçãos antes de partir. Só que o que nos chama a atenção nessa mensagem é que todo pai, ele quer dar coisas boas para seu filho, amém? Não é isso? Queremos dar a melhor escola para os nossos filhos, queremos dar o melhor conforto, o maior conforto para os nossos filhos. Fazemos feira, mercado, queremos agradar os nossos filhos com presentes, roupas, com o nosso carinho, com o nosso cuidado. Não que Jacó não tenha feito isso, mas esse pai aqui, você vai ver que para alguns filhos, ele vai falar algumas coisas interessantes, mas para um dos filhos, e um dos filhos é esse que eu quero falar, Rubem. Você acabou de ler o texto, o pai está abençoando, ele fala assim: ó, você vai ser inconstante. Que isso? Você vai ser inconstante como as águas, porque você subiste ao leito do teu pai. Esse Jacó aqui, porque se você for voltar um pouco a fita, a Bíblia, você vai ver no capítulo 32 e 33 o encontro de Jacó no Val de Jaboque, onde o anjo toca a juntura da coxa de Jacó e muda o nome dele. Não chamarás mais Jacó, mas se chamará Israel, porque lutaste com Deus e com os anjos e prevaleceste. Mas logo após aquilo tudo, no capítulo 49, ao invés de ser Israel libera as bênçãos para os seus filhos antes de morrer, a Bíblia diz que vai ser Jacó. Por que vai ser Jacó? Porque vai ser um homem que
está contente por ter encontrado seu filho José, mas ele sabe que ele está indo embora, mas ele tem ainda um rancor. De quê, pastor? Um rancor de lá, de Rubens, Simeão e Levi, lá da época de Siquém, quando invadiram Siquém, destruíram Siquém. E ele tem bronca com aquele filho Rubem, que subiu ao leito dele para dormir com uma das concubinas dele. Eu estou falando de um homem amargurado. Eu estou falando de um homem comum, igual a mim e a você, que no momento de raiva pode liberar uma sentença que pode destruir a vida dos seus filhos. Eu estou falando de alguém natural, de um homem de Deus, mas que no momento da ira quase que acaba, ou praticamente com a palavra de homem, estava destruindo o futuro e a história de seu filho. E isso nos faz pensar como devemos agir diante dos nossos filhos, como devemos agir diante da nossa família, como devemos agir diante dos problemas. Esse homem, Jacó, ele está falando não da boca de Deus, mas da boca dele humana para fora, botando para fora o que estava dentro do coração. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Se olharmos só com o coração e não com a razão, nós podemos falhar, nós podemos magoar, nós podemos ferir, nós podemos destruir. Eu sou enfermeiro. Trabalhei muito tempo em hospital. E desde há 30 anos atrás faço a mesma coisa. E toda pessoa chega lá com uma dor. Mas eu não preciso ser enfermeiro. Todo mundo sabe aqui que quando uma pessoa está com a dor, o que ela faz? Vai ao médico. E aí, o que tira a dor? É o remédio que tira a dor. Muitas das vezes, a dor, ela simboliza aquilo que está tirando a nossa paz. E qual é o remédio? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para que esse remédio, qual o caminho? Alguém falou assim, é um médico, tem que levar no hospital. Alguém falou aí, sim. Quando não tem mais jeito, não tem mais solução, fala assim, doutor, eu vim aqui porque não tinha mais solução, então eu tomei tudo em casa e não teve jeito, eu tive que vir aqui. Não é isso? E aí, nós vamos entender. Jacó libera essa palavra e morre. O povo de Israel vai sair depois de 430 anos e vai percorrer o Egito. Depois de uma sentença dessa, porque a gente acha, não, quando eu estou com a dor vai resolver. Não, pode piorar. Porque depois daquela sentença veio o deserto. E alguns não conseguem sobreviver ao deserto. Alguns morrem ao deserto. Porque tem frio, porque tem calor, porque tem escassez, porque tem dor, porque tem tristeza, porque tem lembrança do passado. Existe a promessa do futuro, sim, mas a promessa do futuro está condicionada a eu suportar a dor, a eu compreender que existem alguns elementos que eu preciso romper, quebrar na minha vida para eu conseguir chegar no antídoto, chegar no médico e tomar a medicação certa, fazer os exames certos e sair de lá com um resultado favorável.
A primeira coisa que eu preciso é arrancar de mim o medo. Toda palavra contrária, toda palavra negativa, ela traz para nós um medo. Traz medo, traz frustração. Quando ouvimos uma palavra negativa a nosso respeito, ficamos frustrados, tememos. E qual o antídoto para isso? Eu preciso, toda palavra negativa traz algo escuro, uma escuridão. E muitas das vezes, muitas pessoas entram naquela escuridão e não conseguem sair mais. Eu preciso trazer luz para a minha vida. E como eu faço para trazer luz? A Bíblia diz, no capítulo 1 de Gênesis, que o Senhor disse, haja luz. Eu preciso profetizar com os meus lábios: Senhor, traga luz para a minha vida, traga luz para a minha família, traga luz para os meus projetos. Senhor, eu tenho uma empresa que não está andando da forma que eu desejo. Senhor, traga luz para a minha empresa, traga luz para os meus projetos. Senhor, eu tenho um projeto no papel que não consegue sair, e eu só ouço palavra que não vai dar certo, e às vezes, porque quem disse essa palavra aqui não foi vizinho não, gente, não foi nenhum desconhecido, foi o pai, foi parente, e a pedrada, ela dói pelas pessoas que estão mais perto de nós. Mas o antídoto para que você comece a levantar e perceber que existe um Deus para curar essa ferida: haja luz. Clame por luz, clame por paz, clame pelo amor do Senhor na tua vida, para que haja luz, para que haja restauração, para que haja consolação, para que você possa levantar e o dia amanhã seja melhor do que foi hoje. Haja luz. A segunda coisa que você precisa entender é que você precisa romper com a infertilidade, com as frustrações, com as palavras de frustrações. E como é que eu vou fazer isso? A incredulidade é uma arma do mal para destruir aquilo que Deus quer colocar no teu coração, que é a fé. Se você for ver em Números capítulo 22, capítulo 13, vai falar a respeito dos espias que Moisés enviou para ir à terra prometida. Eles já tinham uma palavra. Eles tinham uma palavra: pode ir, espia a terra, mas fica tranquilo, é a terra que Deus nos deu. É a terra que emana leite e mel, é a promessa para a nossa vida. Mas quando eles foram lá, eles viram gigantes. Eles falaram: o fruto é bom, a terra é boa, é ampla, realmente é tudo aquilo que Deus falou, só que tem gigante, tem heveus, tem jebuseus, tem tudo lá, e nós na frente deles somos como os gafanhotos. Aquilo, eles já trouxeram a derrota no coração deles. Eu preciso, para conseguir sair desse ostracismo, dessa dificuldade que eu estou, eu preciso entender que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Eu não posso ser incrédulo. Eu preciso levantar minha cabeça e falar: sim, tem dificuldade, tem limitação, mas eu vou vencer essa batalha. Eu não posso me encurvar a tudo que está na minha frente. Eu preciso crer que o meu Deus tem poder para abrir essa porta. Eu não posso falar muito, senão acaba o tempo. Eu não sei nem até quando eu posso ir. Até amanhã. Não, porque eu ia contar, irmãos, nessa parte de incredulidade, eu sou enfermeiro formado, graduado, tenho minha pós-graduação, e quando eu fui fazer faculdade, eu não tinha condições nem de pagar a passagem do trem. Só que eu orava, e eu tinha promessa no meu coração. E aí, tem um monte de irmã que ora aí, né? E tem irmão também, que fazem visita nos lares, né? E aí eu lembro que eu era de um grupo de visita nos lares. Liderava um grupo de visita nos lares. E um dia eu estava trabalhando, eu trabalhava no serviço de saúde das Sendas, né? Que era lá na Dutra,
Não sei se vocês lembram, né? Tem um pouquinho de gente cascudinha aqui, né? Lembra, né? Eu trabalhava no serviço médico das Sendas e visitava tudo quanto era filial. E eu lembro que eu estava trabalhando lá na Dutra quando eu recebi uma ligação. E eu recebi uma ligação e uma moça falou assim: ó, você que é o Alexandre, que quer fazer faculdade? Eu falei assim: eu sou, mas essas coisas não se pode fazer com as pessoas não, senhora. Não brinca comigo não. Bati o telefone. Aí daqui a pouco ela ligou assustada. Não, meu esposo vai conversar com o senhor daqui a pouco. Deixei, o tempo passou. Depois da hora do almoço, acho que 2 horas da tarde, me liga um digno servo do Senhor. E ele falou a seguinte frase: irmão, aí ele se identificou, ele falou: ó, meu nome é Isaías, eu sou da Assembleia de Deus, daqui de fora do Pastor Íris, né? Pastor Íris, né? Isso lá do lado. Do Pastor Íris, eu sou diácono, eu sou militar, eu sou sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eu sou músico, toco na banda da igreja, e por tocar na banda da igreja, eu toco na banda do quartel, e por tocar na banda do quartel, eu fui convidado para tocar na banda de uma faculdade. E tocando na banda dessa faculdade, me oportunizaram com uma bolsa de estudos. Aí ele falou assim: olha, só que tem o seguinte, a minha área no quartel é a área da música. A única bolsa que me deram é na área da saúde. Só que eu não quero nada na área da saúde. E eu, tá aí. Aí ele, ó, e eu tentei dar ela para minha esposa não quer. Eu catei todos os parentes meus, parentes dela. Mas eu tenho amigos, ela tem amigos. E ela disse o seguinte: teve uma oração na minha casa semana passada. E eu comentei sobre isso porque eu tive um sonho à noite. E no meio da oração, ele falou assim: eu tive um sonho porque eu tenho direito a essa bolsa na faculdade e tal, eu queria dar essa bolsa. E no sonho Deus mandou dar essa bolsa para um homem assim, 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 assim. Aí a irmã levantou a mão e falou assim: eu sei quem é ele. Eu sei quem é ele. Ele é lá da Devec, Nilópolis. Isso foi em 2002 e hoje eu estou aqui para testemunhar. Então, meu irmão, não desista dos seus sonhos. Não desista da promessa que Deus tem para a sua vida. Creia que Deus tem poder para fazer na tua vida infinitamente mais daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem pensado. E aí, para não ser longo, vamos para o antídoto. Falamos do medo, da frustração. E falamos para que você busque luz para a sua vida. E qual o antídoto para destruir uma palavra negativa? É uma palavra profética. É o que eu quero declarar para a tua vida nessa noite. Deuteronômio, capítulo 33. Uma sentença negativa só é derrubada com uma palavra profética. Capítulo 33, no verso 6. Vamos ler? Viva Rubem, não morra, e que os seus homens sejam mais numerosos. E isto é que disse ajudar. Não, só até ali. Jacó estava falando: você vai ser inconstante. O que ele está falando? Você vai ser inconstante, você não vai chegar a lugar algum.
Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai começar e acabou. Não tem jeito para você. Porque você feriu meu coração. Você destruiu a minha alma. Mas a palavra profética diz o quê? Viva! O que está dizendo? Tem muita coisa para acontecer na tua vida ainda. Tem projetos que Deus ainda vai colocar no teu coração. A tua família ainda vai triunfar. Você vai tomar posse de coisas extraordinárias. Você vai viver o impossível. Viva, Rubem! Não morra. E que seus homens sejam numerosos sobre a terra. E aí eu convido a você abrir em 1º livro de Crônicas, porque você mostra o problema, mostra o caminho para chegar na solução, mas precisa mostrar os frutos daquele que fez a boa obra. 1º livro de Crônicas, capítulo 5. Eu sei que é uma breve palavra, mas eu quero que você saia daqui crendo que Deus fará o sobrenatural sobre a tua vida. É o resultado para aquele que tem fé. Capítulo 5 de 1º livro de Crônicas, a partir do verso 18. Dos filhos de Rubem, e dos gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, e que traziam escudo e espada, e entrosavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.770 que saíram à peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis, e a Nodab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvido, porquanto confiaram nele. E levaram peso sobre gado, e seus camelos, 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentas, e 100.000 almas de homens, porque muitos feriram e caíram, porque Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E aí eu aprendo algumas coisas para poder encerrar aqui, falar para você que existem resultados quando você crê que a palavra profética, ela quebra qualquer maldição do passado, qualquer palavra do passado que tenha ferido o teu coração. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que do período que eles ouviram a palavra de Jacó até 1ª Crônicas, eles transpassaram a Transjordânia. Eles não pararam na história. A limitação, a palavra contrária, a dor, a tristeza não pode parar você no tempo. Quantas pessoas que você conhece que pararam no tempo? Você conversa com ele há 20 anos atrás, é a mesma coisa. Não porque ela me traiu, não porque ele me traiu, não porque eu fui enganado. Levanta a cabeça, continua a tua história, porque Deus tem o melhor para você. Eles não pararam a história, continuaram. Tinham a palavra contrária, mas continuaram. Outra coisa que eu aprendo, está tudo no versículo 18. Eles eram valentes, tinham espada e escudo, ou seja, eles não... O passado me machucou sim, mas agora eu tenho escudo. Não foi cantado aqui Efésios 6? Pode vir do jeito que vier, pode jogar pedra. Fruta madura ganha pedrada, mas permanece. O cedro do Líbano, pode vir vento, pode vir tempestade, pode bater, ele enverga, mas não quebra. Você é um cedro do Líbano na casa de Deus.
Você tem raiz. Por isso que nada vai te derrubar, nada vai te destruir. Uma outra coisa que eu aprendo. 3. Eles atuavam em unidade na hora do combate. Ei, você não está sozinho, não ande sozinho, irmão. Você tem aí uma família, a família de Deus no teu lado para andar contigo, para te ajudar em oração, para caminhar do teu lado. Você não está só. Eles guerreavam em unidade e venciam. 4, no verso 20, eles venceram a peleja porque clamaram a Deus. Você está vencendo a peleja no seu próprio braço? Eles clamaram a Deus, por isso venceram. Na 5ª, no verso 20 ainda, eles tiveram êxito total. Porque às vezes a gente tem êxito só no início, mas não tem no final. Quantos homens? Aitofel, homens, eu estava vendo hoje Aitofel, gente. O homem foi conselheiro do rei, andava do lado do rei e de Natã, que era profeta, que falava o que Deus queria falar para Davi. Foi o próprio Natã que orou a Deus e falou: ó, Deus mandou colocar o nome de Salomão de Gedidias, que seja amado por Deus. Mas Aitofel, sendo conselheiro, vai ter um final trágico de tirar a própria vida. De repente você começou mal, mas Deus quer que você termine bem. De repente você cresceu num lar desestruturado. Ah, pastor, o senhor não sabe da minha vida. Eu cresci num lugar sem pai, sem mãe. Eu cresci cuidado por vizinhos. Ei, mas se você está aqui, é porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Se você está aqui, é porque Deus te resgatou com mão forte para você fazer a diferença nessa geração. Quem disse que Moisés não teve confusão? Ele foi criado pelos outros, recebendo a cultura de outros, até que com 40 anos ele vai descobrir que ele não pertencia a nada daquilo que ele aprendeu. E aí ele vai tentar libertar o povo da forma dele. Da nossa forma nós não conseguimos. De repente até consegue. Ele conseguiu matar um, mas não ia conseguir matar todos os egípcios. Mas Deus falou assim: meu filho, não é assim. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Eu vou ter que te levar para o deserto. Eu vou ter que te tratar para poder te trazer de volta e poder ensinar da forma que eu preciso fazer. Uma outra coisa que eu aprendo está no verso 21. Na obediência há um fortificar de Deus na minha vida. Na obediência há um fortificar de Deus na minha vida, porque não é da forma que eu vou começar, mas da forma que eu vou terminar. Se Rubem ele parasse com aquela palavra que o pai deu lá, ele não teria mais história, ia ser esquecido pelo mapa. Mas como ele percorreu o deserto e persistiu, teve uma palavra profética que fez ele levantar novamente. E hoje, se eu estou aqui para testemunhar isso, é porque você também pode romper com a sua história, pode romper com as suas raízes e viver um novo de Deus. Eu vim aqui operado, limitado. O pastor até perguntou: se você não quiser, a gente marca um outro dia, porque eu sei que você está com ponto, não está nem conseguindo andar, nem conseguindo falar direito. Eu estou aqui, mas eu vim aqui para liberar sobre a tua vida o que Deus colocou no meu coração. Deus está mudando a página da sua história. Aquilo que te machucava não vai te machucar mais. Aquilo que perturbava o teu coração não vai perturbar mais. E você vai viver um novo tempo e uma nova história diante de Deus. Deus tem um tempo novo. Deus tem uma nova estação.
Deus tem prosperidade para a tua vida. Deus tem bênçãos para a tua vida. Deus tem paz. De repente você chegou aqui, está até sentado aí e estava com dificuldade para dormir porque não tinha paz. Deus está derramando paz sobre a tua vida, sobre a tua história. E a presença dele poderosa. Oh meu Deus, que coisa gostosa saber de um Deus que cuida de nós, saber que um Deus que guarda os seus. E estava tão bonito as irmãs cantando aqui, coreografando. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Mas se eu te ouvir, viva Rubens. Tua voz é segurança. Tua voz é... Viva Rubens. Fala, Deus. Fala, Deus. Viva Rubens. De repente você entrou aqui, você é um Rubem, mas Deus está mudando a página hoje. É hoje, não é amanhã não, é hoje. É hoje, é hoje. Eu não sou um pregador de portas abertas, de porta de emprego, não. Deus me chamou para curar feridas, através da palavra dele. Deus está mudando a tua história, o teu cativeiro hoje. É hoje. É hoje. Receba a palavra do Senhor. Receba a unção de Deus. Receba a presença de Deus. Receba a palavra de Deus. No nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Eu queria chamar alguém a orar pelo senhor. Não precisa ajoelhar, não. Não precisa ajoelhar, não. Eu queria chamar aqui o irmão Nilo. Amado, eterno e poderoso Deus, Senhor Criador do céu e da terra, Deus do universo, nesta noite gloriosa, Deus, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai querido. Oramos, Deus, nesta noite pela vida do teu servo, do teu ungido, Deus. Senhor, pela vida, Senhor, do teu filho. Te peço, Deus, que nesta noite, aleluia, o Senhor abra as portas do céu, que ele é manduí, que ele é bacebinaio, e derrama, Deus, o teu poder, Senhor, do alto da cabeça do teu filho,
Deus, até a ponta, Senhor, do dedo dos seus pés. Aleluia. E vai, Deus, em nome de Jesus, Senhor, curando o teu filho poderosamente. Vai derramando a tua unção, vai derramando o teu poder. Estende, Senhor, sobre a vida dele as tuas mãos poderosas, Senhor. Deus, a tua palavra diz, ó Pai querido, Senhor, que as tuas mãos, ela não está encolhida, Deus, para que não venha, Senhor, nos abençoar. Nem tampouco, Deus, os teus ouvidos estão tampados, ó Deus, para que não venha nos ouvir. Nós cremos, Deus, temos a certeza que o Senhor está ouvindo ao nosso clamor, a nossa oração. Pai querido, toma teu servo na palma das tuas mãos, sustenta ele, dá graça. Deus, em nome de Jesus, renova as suas forças, cada vez mais e mais, renova a sua fé. Pai querido, abençoa a vida do teu servo e dá vitória. Em nome de Jesus, visita o seu lar, visita a sua família, visita toda a sua parentela, Deus. Repreende tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que não é do teu agrado, da tua vontade, lança por terra toda a artimanha do inimigo, Deus, toda a fúria do adversário. Oh, aleluia! Aleluia! Repreende todo o mal, Deus, e abençoa teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o irmão Fábio aqui. Vem cá, Fábio. Pastor, uma pequena lembrança, precisa lembrar da nossa igreja, lembrar da gente. Muito obrigado. Amém, meu pastor. Pode se assentar, que você não pode ficar muito tempo em pé, não. Amém, igreja? Eu quero agradecer a todos os ministérios. Muito obrigado. Do fundo do coração. Eu estou maravilhado com cada um de vocês. A nossa igreja é linda. Muito obrigado. Todos os ministérios. Que Deus os abençoe. Próximo culto dos homens, nós estaremos aqui de volta, já renovando o convite a todos os ministérios. Nosso próximo pregador será o pastor Eduardo, e nós esperamos a presença de todos vocês aqui de novo. Muito obrigado mais uma vez. Poderes ficar de pé? Senhor nosso Deus, nosso Pai, leva cada um, Senhor, na sua paz. Dê, Senhor, um resto de semana de grandes vitórias para a tua igreja, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Pela vida do pastor Roberto, que está nos vendo em casa. Pastorzão, fica firme, a vitória é certa. É como diz o pastor, só acreditar, pastor. O Senhor é um homem chamado por Deus. Que a graça do nosso Deus, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces divinas consolações do Espírito Santo esteja sempre sobre as nossas vidas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, numa só palavra, pode estar dizendo: amém.